o último ato desse 5º Congresso da APA vai ser a conferência de Carmen Real, mas antes de lhe dar a palavra e antes de a apresentar, queria, em nome da APA, fazer os necessários agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível, nas condições tão difíceis em que vivemos, a organização deste Congresso. Em nome da APA e da Comissão Organizadora, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao reitor da UTAD, que pôs à disposição da APA as suas excelentes instalações, sem as quais, evidentemente, não teríamos podido funcionar. Ao diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais, ao pró-reitor para o Património e Ordenamento e ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real. No que diz respeito, essencialmente, à organização mais concreta do Congresso, queria agradecer aos membros externos da Comissão Científica do Congresso, aos membros da Comissão Local, aqui da UTAD, que fizeram um trabalho sobre-humano de organização e de preparação para o Congresso, às pessoas que participaram no júri e na comissão de organização da Mostra de Filme Etnográfico, aos funcionários da UTAD, e aqui vou nomeá-los especificamente a Paulo Rodrigues, António Carvalho, o Sr. Guedes e o Sr. Rodrigues, ao Paulo Lopes, do CIFOP, também aqui da UTAD, à Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, ao Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, aos Serviços de Ação Social da UTAD. E aqui também queria dirigir um agradecimento especial à doutora Elsa Justino, que resolveu alguns problemas muito difíceis de maneira quase milagrosa, aos funcionários das cantinas e cafés e aos serviços de informática. Queria também agradecer ao Teatro Municipal de Vila Real, e nomeadamente ao seu diretor, ao coordenador do Departamento de Produção e a toda a equipa que viabilizou as sessões plenárias aqui no teatro. As pessoas que tornaram possíveis o programa paralelo, nomeadamente Luís Costa de Binaural, as pessoas que organizaram exposições e ao diretor do Museu da Terra de Miranda, que trouxe aqui a sua própria exposição. Também queria agradecer à Livraria Tragamundos, que assegurou a Feira do Livro, e por fim, but not least, queria mencionar o Exército Secreto da APA, as formiguinhas negras que andaram por aí quase invisíveis, os voluntários, que foram efetivamente a força, a arma secreta que tornou possível o funcionamento do Congresso de maneira tão invisível e, portanto, tão eficaz. A todos e em nome da APA, os nossos agradecimentos. E queria agora apresentar a nossa última oradora, Carmen Real, que, como já sabem, é presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Carmen já participou noutra sessão, não é preciso entrar em pormenores sobre o seu currículo, queria só fazer um pequeno perfil científico que permitirá enquadrar o que ela nos vai dizer sobre o papel da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, no contexto da antropologia brasileira. A Carmen especializou-se inicialmente na alimentação. A sua tese de doutorado foi sobre os fast foods. Interessou-se seguidamente, e há aqui uma espécie de encadeamento bastante curioso, interessou-se sucessivamente pelos pescadores. E dos pescadores passou às redes. Redes não de pesca, mas de comunicação. E às imagens, ao espetáculo. E qual espetáculo melhor do que o futebol? Ela estudou as migrações dos futebolistas e estudou também as opções religiosas dos futebolistas. Os que vivem aqui em Portugal
e que alguma vez têm visto jogos do Benfica saberão que o capitão do Benfica, o brasileiro Luizão, sempre que quer festejar um gol, levanta as mãos para o céu. Um dos trabalhos mais interessantes da Carmen é justamente um estudo sobre a relação especial, a afinidade eletiva que existe entre jogadores de futebol profissionais brasileiros e a religião neopentecostal. Com este encadeamento de temas, é evidente que a Carmen nos podia dar e nos vai dar uma visão abrangente do que é a antropologia brasileira, mas vai fazê-lo do seu lugar institucional, que é, neste momento, o de presidente da ABA, que é, como todos quase certamente saberão, a organização oficial daquela que é a segunda maior comunidade antropológica do mundo. Temos falado de centro e periferia, mas eu não sei se um congresso organizado aqui em Vila Real, com uma participação tão maciça de antropólogos brasileiros, pode ser considerada como periférica. E é neste sentido que tenho todo o gosto em confiar o encerramento substantivo do congresso à nossa amiga Carmen Leal. Vamos estar. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por essa apresentação tão generosa, Roland. Eu queria agradecer o convite da APA para fazer essa conferência. É claro que é uma grande honra para a ABA poder encerrar o congresso da APA. É um congresso que, para mim, particularmente, traz lembranças muito caras, porque no congresso anterior em Lisboa, a gente ainda cruzava nos corredores do ISCTE com o Gilberto Velho, e isso ficou muito presente quando estive aqui agora, não? Eu sei que as malas de vocês já estão prontas, vocês querem jantar, então eu serei breve. É claro que os que me antecederam mudaram os títulos das suas falas, e eu também vou me permitir mudar o meu. Diante do que nós ouvimos hoje aqui, eu acho que, e do que eu estava pensando, faz sentido chamar o que eu vou falar agora de cadê a aba? Porque cadê a aba é como se cobra nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, muito ativo da Associação Brasileira de Antropologia, a participação da aba nesse espaço público. Então é sobre isso que eu vou falar. Claro que eu preferiria falar de futebol, mas acho que também não seria muito diplomático, porque ontem a seleção brasileira ganhou de Portugal por 3-1, então acho que ficaria chato. Mas vou tentar fazer essa fala sem me referir a estatísticas, números, que seria longo. Também não vou fazer algo que seja uma lamentação, porque penso que o momento atual da educação no Brasil é um momento bom, nós temos dinheiro e as perspectivas futuras são boas. Boa parte das royalties do petróleo ainda a ser prospectados vão ser dirigidos para a educação. É claro que, como já disse o meu colega Gustavo, nós estamos fora de um grande programa, que é o Ciências Sem Fronteiras, e as ciências humanas do Brasil eles estão ainda com as migalhas do bolo, mas são migalhas bem consistentes. Essa fala vai ser um relato que eu espero fique mais próximo do tom do que o Gilberto Velho fazia com os moradores de Copacabana do que dos romances do David Lodge sobre a academia ou da série The Big Bang Theory, mas a gente nunca sabe, né? Primeiro cenário. Mas antes de falar, ainda tenho uma pequena coisa a dizer, que seria o convite para que vocês venham à RBA de Natal, em agosto de 2014. Já estão abertas as inscrições, e eu acho que essa participação, essa aliança que há entre a APA e a ABA é muito importante que a gente mantenha. Também gostaria de convidá-los para um outro congresso que terá lugar no Brasil, que é o congresso da UAS, em 2018. Será sediado em Florianópolis. Cadê a aba? O primeiro cenário
E eu vou falar em cenários porque eu acho que a gente deve partir da experiência, é um vício profissional. Então não vou fazer uma fala que não tem a ver com a experiência, e essa experiência minha tem 7 meses. Mas vamos ver o que eu vivi nesses 7 meses, pode dar uma ideia por onde anda a aba. O primeiro cenário é um café da manhã na suíte presidencial da cobertura do Hotel Hilton, durante a AAA em São Francisco, a convite da presidente da AAA, a American Anthropology Association. Eu sou uma incoming president, acompanhando a Bella Feldman Bianco, então presidente da ABA. Estonteante vista sobre a cidade, deliciosos croissants, e a conversa começa com uma bomba. O representante da Inglaterra alerta para o que, aos seus olhos, é a erosão completa do sistema de publicações da Grã-Bretanha. O governo teria feito passar uma lei insidiosa que obrigaria os pesquisadores que tivessem subvenção do Estado de disponibilizar publicamente os resultados com acesso irrestrito. Em outras palavras, open access, acesso aberto. Ele descreve um quadro de ameaça, de caos, de fechamento de revistas acadêmicas, e o lenço que passa insistentemente sobre a testa mostra bem o quanto essa nova legislação o abala emocionalmente. Defende o livre mercado, as liberdades individuais, com um discurso neoliberal extremado que eu, neófita nessas reuniões, nunca antes tinha ouvido da boca de um antropólogo. Todos escutam com atenção, contidos, e alguns, a Austrália, com evidente preocupação. Eu hesito entre iniciar uma defesa do livre acesso, ou o que desencadearia provavelmente uma guerra, ou deixar assim e simplesmente buscar um outro pão ao chocolate na farta mesa de café da manhã. Depois de alguns minutos de apocalipse editorial, Bella e eu começamos a explicar que as coisas talvez não fossem bem assim. Que no Brasil trabalhamos sobre acesso aberto em todas as revistas acadêmicas há anos e que o sistema tem funcionado. O argumento pragmático, funcionado no caso, me pareceu mais eficiente do que o ideológico. Acho que até usei a expressão com lucros para todos. Mas eu não lembro precisamente. Falei sim que o que vemos no Brasil como um problema não é o livre acesso, mas são, ao contrário, os altos preços cobrados por acesso a artigos nas grandes editoras anglo-americanas que detêm o monopólio do mercado editorial, obrigando o governo brasileiro a pagar uma fortuna para ter esses periódicos internacionais disponíveis em livre acesso nas universidades. Aos poucos, timidamente, outros presidentes começaram a apontar fatores positivos no Open Access. O Canadá, primeiro, outros falam. O presidente da Associação Inglesa vai se recostando na poltrona e se calando. Arrisco um golpe de misericórdia. De todo modo, quer se queira ou não, quase tudo hoje está em Open Access. Por exemplo, enviei a referência de um artigo a uma orientanda, avisando que ela teria que pagar para ter acesso, e em 5 minutos ela colocou no Facebook o link onde ele estava disponível gratuitamente. Passando a outros assuntos. Esse início da reunião me fez constatar uma ingenuidade minha. Eu não tinha me dado conta de como a comunidade da antropologia mundial é heterogênea. A questão colocada pelo colega neoliberal britânico havia sido um choque para mim, pois no Brasil já está consolidada a ideia do Open Access para revistas, iniciada pelo Cielo e agora também através de outros sistemas como o CER. E essa posição já se difunde também para divulgação online dos livros. O CNPq tem uma linha de financiamento e a ABA tem uma linha editorial para livros eletrônicos. Já em outros países, bem, vocês conhecem a história, e hoje, no lançamento do livro que a gente teve aqui, o Luiz, inclusive, deu um exemplo. O livro que ele estava lançando custava mais de 100 euros, e ele mesmo disse que a única forma de acesso mais barato era pelas partes, uma espécie de Jack, o estripador, em que se compra cada artigo separado por 20 euros. A reunião continuou, sem outros temas tão apaixonantes, até que ao final a presidente da AA pediu ao Brasil, ou seja, nós, a periferia, que explicassem como conseguíamos entradas nos órgãos governamentais de modo a influir nas tomadas de decisão nas políticas públicas, como ela tinha testemunhado numa visita recente quando participou da 28ª RBA 2 em São Paulo, a convite de Bella. Batemos nas portas, foi a resposta. E explicamos os caminhos até as esferas governamentais, aos policymakers, alguns com sucesso, outros não.
Esse interesse pela atuação política evocada na reunião dos presidentes na AA poderia levar a uma interpretação lisonjeira. O centro nos olha. A antropologia brasileira está sendo olhada como exemplo de estratégias bem-sucedidas de influência sobre políticas públicas, graças à autoridade que soube construir com a sociedade civil e as instituições governamentais. Um trabalho de muitos anos, onde a aba tem um papel importante. A Eunice Durham, que foi a primeira mulher a assumir a presidência da aba, e eu faço um parênteses para saudar a paridade nesse congresso, tanto nos duetos quanto nas conferências, é quem conta no depoimento gravado em 2012 que, recém-empossada, foi chamada pelo governo militar para uma reunião sobre o massacre de índios que tinha ocorrido. Iria ser recebida por um coronel de Serviço de Segurança Nacional em plena ditadura. Primeira providência. Se fez acompanhar por um antropólogo de barba e bengala, Pedro Agostinho, muito respeitoso. Aliás, português que veio para o Brasil em 1945, na época da ditadura salazariana. Ele foi nomeado, na ocasião, para assessor especial para assuntos indígenas. Eles foram ouvidos com interesse. Em seguida, ela pediu uma conversa com outro coronel, um ex-torturador que presidia a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, órgão do governo criado em 67, e que estava impedindo a entrada de antropólogos nas reservas indígenas. Sua primeira providência, ela revelou, foi comprar um terninho branco, suficientemente respeitável, e construir a performance de uma verdadeira cientista. Combinou com Viveiros de Castro, nomeado secretário da aba para a ocasião, que ele ficaria 2 passos atrás, com uma pasta cheia de papéis, e que lhe forneceria à medida em que ela pomposamente solicitasse. Secretário, o ofício. Ao que tudo indica, deu certo. O coronel da FUNAI ficou bem impressionado, pois garantiu acesso aos antropólogos. A aba era então uma organização muito pequena, com poucos associados e sem financiamento fixo, mas sabia jogar e obter os efeitos benéficos de uma teatralidade que tínhamos aprendido com os nossos interlocutores tradicionais. A curiosidade demonstrada no café da manhã dos presidentes das associações mostra um respeito, se não novo, pelo menos recente. Seria uma consideração devido ao fato do Brasil estar sendo visto na economia e na política como um novo global actor? Talvez. Esse novo olhar para a antropologia brasileira ficou mais claro 3 meses depois, quando voltei aos Estados Unidos para participar de um colóquio na Flórida, que se chamou Emergent Brazil. Um nome estranho, me soou, né? Parecia assim, emergente como o monstro do lago Loch Ness. Nesse colóquio desfilavam brasilianistas, sociólogos, economistas e até um embaixador e um ex-ministro da Agricultura, e, é claro, antropólogos, para falar das novas condições do país, ouvidos num misto de interesse e admiração inéditos. A alta de preço das commodities, que beneficiaram tanto o Brasil economicamente, parece ter influído também no olhar sobre as teorias que são feitas no Brasil, sobre o mundo, e na relação que temos com o poder. Sem dúvida, há um incremento da inserção internacional da antropologia produzida no Brasil, paralelo ao novo protagonismo no país no cenário político e econômico global. E nisso eu concordo com o que foi dito aqui há pouco. A minha geração mirava o norte, era nos países centrais que íamos buscar as nossas referências teóricas, na França, Estados Unidos e Inglaterra, para serem aplicadas no campo restrito, no interior das fronteiras nacionais. No movimento contrário das antropologias centrais, que se dirigiam para uma alteridade distante geograficamente, a antropologia no Brasil sempre esteve voltada mais para si. Queríamos teorias que nos ajudassem a entender o local, mas, diferentemente dos europeus e norte-americanos que vieram para as Américas para encontrar grupos indígenas, procurávamos no norte teorias que explicassem também as sociedades urbanas e complexas. Hoje, a antropologia brasileira, assim como a portuguesa e outras, tidas como periférica, é fonte de teorias, dialoga com outros lugares, busca relações com antropologias que não as centrais, trabalha em campos não restritos ao território nacional, e isso foi dito há pouco. A língua continua sendo uma barreira. Na aba, nós criamos uma revista, a Vibrant,
que pretendeu desde o seu início ser um veículo para acelerar a internacionalização da antropologia brasileira. A Vibras já tem 10 anos, o seu editor é o Peter Fry atualmente, ela publica em inglês, francês e espanhol, e o Peter tem uma longa história na aba, foi tesoureiro da Unisturram, foi vice-presidente na gestão da Miriam, e acho que está fazendo um trabalho bem importante. E acho que o fato que o Robert destacou aqui, a presença dos brasileiros nesse congresso, 47% dos papers propostos foram propostos por brasileiros, mostra um pouco desse cruzar fronteiras, sendo mais fácil quando se domina a língua, né, que é o caso aqui. Somos parte de uma comunidade transnacional de antropologia, ampliou-se consideravelmente os contatos e no diálogo com as outras associações antropológicas, no diálogo dentro do Conselho Mundial de Associações Antropológicas, no qual a ABA tem tido um protagonismo importante, foi uma das fundadoras, a fundação ocorreu no Brasil, e também dentro da UAS. Mas cadê a ABA? Cenário 2, Brasília. Brasília dos escritórios é um mundo à parte. Nas portarias, há áreas de controles de fronteiras americanas. Registra-se a identidade do visitante, fotografa-se com mini máquinas digitais os que pretendem entrar nos escritórios. Às vezes há scanners para bolsas, roletas de passagem com códigos. A vigilância que se instalou globalmente no pós-11 de setembro está presente ali. 11 de setembro, aliás, que está fazendo aniversário hoje, né? Recebe-se credenciais, que correspondem aos papéis dos imigrantes. Quando se passa pelas barreiras e finalmente se entra num escritório em Brasília, uma figura sempre me intrigou. É de um homem, geralmente de pele escura, terno preto, camisa branca social, gravata borboleta. Comumente sentado em um canto, a cabeça baixa, muitas vezes lendo um jornal de esportes. Pode ser que na sala tenha apenas uma secretária, coisa rara, elas geralmente andam em duplas. Mas lá estará o senhor. É só quando a reunião começa que ele se ativa, empurrando um carrinho com copos com água gelada, térmica, cafezinhos ou simplesmente uma bandeja. E aí se inicia uma conversa de muitos, feita de olhares, acenos de cabeças, bocas que se abrem sem emitir som e movimentos de dedos, entre ele e a pessoa a ser servida, que deve explicar por gesto se quer água ou café, chá em casos excepcionais, adoçado ou não. Toda essa negociação ocorre sem que a reunião se interrompa, e o senhor de terno preto permanece em completa invisibilidade. Em Brasília, me chama também a atenção os bottoms nas lapelas dos casacos dos homens, menos frequentemente usados pelas mulheres, que parecem indicar o local de pertencimento do sujeito, sua posição hierárquica. Seu código não é disponibilizado ao não usuário, mas fica-se com a impressão de que basta ter um bottom para se ter acesso a todos os lugares. Os senhores garçons, claro, não têm botos, exceto um que usava na lapela do Flamengo, o seu clube de futebol, reinterpretando assim um signo de distinção social no espaço ministerial. Nas reuniões de Brasília, as conversas se dão por siglas e números. Ninguém se dá o trabalho de explicar, pois eles parecem ser de amplo conhecimento. PEC, PAC, ISEB, CIMB, CPT, FUNASA, SC, a 169, a 202. Saber lidar com os escritórios em Brasília pressupõe que se dominem números, siglas e cargos. Os cargos são outro mistério, ou melhor, ministério. São muitos os ministros. Eu pensava que existiam uns 20 no Brasil, mas ali todo mundo é tratado como ministro. E, de novo, ninguém se dá o trabalho de completar com o nome. É só o ministro me orientou. E o interlocutor tem que adivinhar se está falando do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ou de outro, algum ocupante de uma secretaria, mas que também é chamado de ministro. E como? É como se ministro fosse, a exemplo dos verbos, um substantivo intransitivo. O complemento, o ouvinte tem que imaginar contextualizando o sujeito que fala e o conjunto da fala. Esse não é o único cargo que me soa estranho. Quem imagina que possa existir um subcoordenador da subcoordenadoria? Pois existe. Saber lidar com escritórios em Brasília pressupõe que se domine botões, números, siglas, cargos e hierarquias obscuras. Se eu falo disso, é para dizer que entrei nesse mundo brasiliense como presidente da ABA, e isso me provocou um grande estranhamento, ao qual eu tive que me adaptar rapidamente.
Em Brasília, a aba dialoga com muitas secretarias e às vezes conseguimos acesso a ministros. Fomos recebidos esse ano pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação para discutir uma questão vital para muitos antropólogos, o controle da ética na pesquisa antropológica. Anteontem, o João falou rapidamente sobre a questão da ética, defendendo a ausência de um código prescritivo. Essa também é a posição da aba. Temos um código de ética, sim, no site, mas ele é bastante geral, né? São alguns princípios. E, é claro, não foi o código de ética da aba que nos levou ao Ministério. De fato, o código de ética da aba não tem nenhuma validade legal. De fato e de direito, o controle de ética do trabalho dos antropólogos no Brasil está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Isso mesmo, não se surpreenda, nossos encontros etnográficos são regidos pela mesma legislação que controla as ações dos médicos sobre os seus pacientes. Desnecessário dizer que há muito queremos tirá-los desse lugar. Não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil toda pesquisa com seres humanos precisa passar por um comitê de ética e se submeter a uma legislação que foi criada baseada, entre outros princípios, na legislação, em convenções que foram passadas na época do julgamento de Nuremberg para embasar as acusações de abusos nazistas. O que isso tem a ver com o trabalho de campo dos antropólogos? Muito pouco. Eu explico melhor. A Lei 196 de 96, que regula a ética em pesquisa, constitui um Conselho Nacional de Ética, conhecido por uma sigla, claro, o CONEP, e a instalação de conselhos de éticas nas universidades, os CEPs, e outros órgãos de pesquisa. Um dos itens que diretamente diz respeito às pesquisas antropológicas é o que determina que toda pesquisa realizada com populações consideradas vulneráveis, como grupos indígenas, presidiários, populações confinadas em instituições totais e menores de idade, deve ser controlada em seus aspectos éticos. Isso obriga legalmente muitos antropólogos a se submeterem aos CEPs de suas universidades e receberem julgamentos e avaliações feitas em geral por não antropólogos, e muitas vezes são impedidos de realizar suas pesquisas. Uma das principais dificuldades em relação a essa legislação diz respeito ao termo de consentimento livre e informado, o TCLE, documento que deve explicar de que se trata a pesquisa e pedir que o interlocutor assine um documento antes da pesquisa ser realizada. Ora, grande parte das pessoas estudadas pela antropologia são iletradas ou encontram-se em situações de ilegalidade que impedem assinar o TCLE. Foi isso que nos levou ao Ministério, ao MCTI. Como pode imaginar, não é fácil chegarmos diretamente aos ministros, geralmente são seus assessores que nos escutam, mas esses encontros acontecem. Nesse caso, houve um feliz acidente. O ministro em questão, Marco Antônio Rauch, tinha tido um antropólogo, Otávio Velho, como seu vice-presidente na SBPC, que é uma Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do qual a aba faz parte. E o Otávio pediu essa audiência para o ministro Rauch. Aliás, o ministro estava em pleno voo. Foi assim que eu fiquei sabendo que os telefones celulares dos ministros não são desligados em pleno voo. E ele imediatamente aceitou agendar a reunião. Eu convidei o Gustavo Lins Ribeiro para me acompanhar como presidente da Ampox, e na antessala nós costurávamos alguns dos argumentos para levarmos a esse diálogo com o ministro. A situação da ética tornava quase impossível para os antropólogos pesquisar a criminalidade. Como é que nós íamos entrevistar mulheres que fazem aborto no Brasil, ao contrário de Portugal, o aborto é um crime. Como é que nós vamos estudar a sexualidade em adolescentes, tendo que os pais assinarem o tal documento, quando os pais nem sabem que os filhos têm uma sexualidade ativa. Enfim, nós guardamos no bolso esses numerosos exemplos que os colegas nos passaram, porque esse é um debate que ocorre desde 1996 na antropologia brasileira. E entramos na sala, uma sala enorme, mesa de madeira, de lei, né? Eu fiquei pensando, é assim então a sala do Ministério. O ministro entra alto como um jogador de basquete, corpulento, encorpado como um jogador de rugby. Senta na cabeceira acompanhado de duas jovens secretárias, admiradoras da antropologia, nos diriam mais tarde, na saída. O ministro pergunta: bem, o que vos traz aqui? O Gustavo se lança: ministro, nós representamos a área de ciências humanas, o controle da ética
está atualmente no Ministério da Saúde. Gostaríamos de passá-lo para o seu ministério. Ele o interrompe. Isso me parece óbvio. Pronto, não era preciso argumento algum. Então o senhor nos dá sinal verde para iniciarmos o processo? Sim, vocês podem ir adiante. A reunião poderia terminar ali, 2 minutos depois de começar. Atacamos outros temas, mas o principal estava resolvido. Vimos batalhando por isso há anos e agora, com uma palavra mágica, tudo parecia se resolver. Saímos caminhando nas nuvens. Podíamos convocar, e o fizemos, os presidentes de todas as associações de ciências humanas, criando um fórum, reunindo 21 associações, porque sabemos a importância das alianças. Podíamos passar por Luiz Fernando Dias Duarte, junto com a Cíntia Sartre e a Ceres Victor, a responsabilidade de redigir um novo código de ética para a nossa área, fundado como queríamos em princípios e não um código prescritivo. As coisas andavam rápido, embora sabemos nunca é fácil construir consenso entre as ciências humanas. Alguns colóquios e reuniões depois, já em julho, tínhamos algo pronto para apresentar. Porém, nosso segundo encontro foi uma desilusão. O ministro tinha conversado com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não gostou da ideia, e por que o ministro da Ciência e Tecnologia ia brigar com o Ministério da Saúde por uma coisa tão irrelevante quanto a ética na pesquisa em ciências humanas. Descrevi essa situação para o Luiz, que já tem bastante experiência com essa questão da ética. Ele só me disse assim: oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dura constatação, nem tudo se resolve em 6 meses. Em Brasília nós tivemos várias outras reuniões e temos outras agendadas. Na FUNAI, com o Ministério da Justiça, ele mesmo. A situação das minorias étnicas no Brasil, que, como foi dito aqui há pouco, não está fácil e se degradou muito nos últimos anos, com a recusa do governo de demarcar novas terras para índios e quilombolas, embora elas respondam ao que é prescrito na lei, e a ameaça de que as terras já demarcadas venham a ser retiradas. Mas de todas as reuniões sobre a questão indígena, a mais emocionante para mim foi o encontro com os Munduruku e os Chipaia, Caipó, Arara e Tupinambá, para ser precisa. Cenário 3, anexo do Palácio do Planalto. Chegamos no horário, já estava montado um esquema de segurança com dezenas de seguranças em uniforme Man in Black e algumas câmeras de TV ao longe. Nós, mas principalmente os índios, teríamos que passar pelos portais de detectar metal antes de ingressar no auditório. Entramos. As autoridades já estavam na frente da porta. A autoridade é como se chama no Brasil coletivamente os representantes governamentais, mas não só eles, também os que têm fácil acesso a eles. Os índios demoraram a chegar, foram transportados de Belo Monte por aviões da Força Aérea Brasileira. A cobertura jornalística deu muita ênfase a esse fato, como se tratasse de um uso ilegítimo de patrimônio público, como se tivessem viajado em primeira classe e não em aviões militares desprovidos de todo conforto. Eu me aproximo de um militar, um general da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, e a conversa começa simpaticamente com ele citando a famosa frase do Marechal Rondon sobre os índios: morrer se for preciso, matar nunca. Responsável pela segurança da presidência, entre outras atividades nobres, como a segurança na Copa do Mundo, ou o controle do transporte de resíduo atômico, conforme me contou, ele revelou: a ocupação de Belo Monte pelos Munduruku não foi tão pacífica. Haviam veículos cheios de gasolina, à guisa de maxi, coquetéis molotovs móveis, prontos para fazerem explodir a construtora. O Exército Nacional estava de prontidão nas proximidades. Uma investida e seria um massacre. Aquela reunião era vital, portanto. Nada de estranhar que o ministro, esse entre aspas, Paulo Malus, tenha telefonado para minha casa num domingo, depois das 8 da noite, convidando para essa reunião. Eu me sentia como os antropólogos se sentem quando ingressam pela primeira vez num campo. Os índios entraram em fila indiana, cantando, muitos com cocares coloridos, algumas grávidas, muitos com crianças nas costas. Constatavam com um batalhão de terno escuro e gravata. O auditório ficou completamente tomado pelos índios, mas havia uma ordem e um silêncio solene, quebrado pelo choro de um bebê.
Os jornalistas se alinharam em fila ao longo de uma das paredes do auditório, de modo que não entravam na imagem um do outro, e assim que a mesa foi formada, os flashes pipocaram. Fotografaram e filmaram freneticamente por poucos minutos. Depois saíram quase todos, como se o que fosse ser dito ali não lhes interessasse mais. Já tinham as imagens que precisavam e iam preenchê-las com uma narrativa pré-cozida, uma das estratégias do jornalismo que são tão nocivas às vozes subalternas nessa guerra de imagens que comentamos no dueto de terça e hoje novamente foi tocada aqui. Minha primeira preocupação não foi de ordem política. Pedi que baixasse o ar-condicionado para não resfriar os índios seminus, azar dos engravatados. Ao meu lado na mesa estava Marta Azevedo, presidente da FUNAI, uma antropóloga, com quem nós já tínhamos nos reunido. João e eu, João Pacheco de Oliveira, coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA, sempre me acompanha nos encontros envolvendo indígenas. A presidente da FUNAI foi demitida uma semana depois. Os antropólogos não duram muito nesse cargo. Do outro lado estava a Débora Duprá, coordenadora da 5ª Câmara do Ministério Público Federal, ativa defensora dos direitos indígenas, demitida desse cargo semanas depois. A mim não podiam demitir. Estávamos os três ali porque os índios, para reabrirem as negociações, impuseram condições. A primeira condição era de que todos fossem transportados para Brasília, inclusive as crianças e mulheres. A segunda era de que estivesse presente a doutora Débora e a terceira que estivesse presente a presidência da ABA. O governo aceitou na hora as condições. Daí o telefonema noturno para minha casa que tinha me surpreendido. Gilberto Carvalho, que na minha opinião é a mão esquerda do governo da Dilma, abriu a reunião, falou em honestidade, em diálogo, falou em escutá-los, com uma linguagem direta, longe do estilo grandiloquente e impessoal do discurso político. Falou com o tom de Lula. Em seguida passou a palavra ao chefe Munduruku. Este falou na sua língua, o mais jovem o traduziu. E o que eu ouvi então foi uma sucessão de intervenções muito bem articuladas e que duraram a tarde toda, inesperadas e tocantes. Os índios e índias, muitas índias falaram, citaram leis, convenções internacionais, mostraram o quanto o direito constitucional estava sendo desconsiderado pelo governo. E, ao mesmo tempo, descreveram com nostalgia um belo monte que existia antes das obras da hidroelétrica. Falaram do rio, dos peixes que não pescavam mais, da fiscalização contínua atual, das revistas constantes, da exigência de documentos para transitar em águas que já foram suas, da suspeita geral instaurada ali. Enfim, de um deslocamento de uma posição anterior onde dominavam o espaço e nele estavam integrados, para uma condição de vida precária, sem valor, obstáculo ao desenvolvimento do país tão bem representado pela imagem de uma hidrelétrica no meio da selva. São muitos os levantes dos índios no Brasil, e não são novidades, mas se acirraram no governo Dilma, onde o projeto de desenvolvimento os tem, assim como as florestas, como um empecilho ao PAC, projeto de aceleração do crescimento. Quando estava em Brasília, havia outros levantes em andamentos no Sul. Os Caigani tinham tomado a sede do Partido dos Trabalhadores em Curitiba. Tinha havido uma invasão em Mato Grosso e muita revolta com a morte de um terena na fazenda Buriti. São mais de 100 conflitos hoje entre indígenas e proprietários de terra. Isso não é tudo. Como nós estávamos comentando num jantar anteontem, há uma morte silenciosa que talvez seja mais relevante, né? A Carla dizia, morre-se diariamente por precariedade de nutrição e de saúde, os indígenas no Brasil. Os ruralistas, bancadas de deputados e senadores no Congresso, fizeram uma foto de satélite que mostra que 13% das terras brasileiras são indígenas, uma área mais extensa do que dedicada à agricultura. A sua posição é clara, não querem mais demarcações, embora essas estejam legalmente respaldadas. Os levantes indígenas parecem dizer, é agora ou nunca. A ocupação de obras, do canteiro de obras de Belo Monte, foi precedida de outra que teve grande repercussão na mídia. Ela reuniu índios, músicos, sem terras, numa rede criativa no Museu do Índio, localizado ao lado do estádio do Maracanã, e que seria desocupado para a construção de um parquinho. Essa rede é a aldeia Maracanã. A força simbólica do evento não tinha como passar desapercebida. Índios lutando contra a FIFA, miseráveis defendendo o patrimônio histórico contra o futebol,
campo minado de milionários, e tudo se desenvolvendo praticamente no centro do Rio de Janeiro, com fogueiras, repressão e um uso de força desproporcional pela polícia. A aba esteve presente desde o início, através de jovens antropólogos da Comissão de Assuntos Indígenas, e o levante foi vitorioso. O governo voltou atrás. Ninguém contestaria que esses acontecimentos, as ocupações indígenas, especialmente a aldeia Maracanã, foram pré-eventos do que viria logo depois, as grandes manifestações de rua que tomaram o país. E como tomaram? Cenário 4. A aba e as manifestações de rua. Corre uma piada hoje que resume o ambiente politizado e inesperado que vivemos no Brasil. Um passageiro de ônibus espirra, o outro lhe deseja saúde. Um distraído, pensando tratar-se de uma palavra de ordem, replica: mais educação. E um terceiro vem e grita: vem, vamos para a rua protestar. Foi uma surpresa as manifestações que tomaram o Brasil? Sim e não. Sim, se pensamos que nenhum cientista social previu a ampliação geográfica, o número de participantes, a modalidade nova de reivindicações, os alvos dos protestos. Como um tsunami que os geógrafos sabem ser possível, mas não tem como determinar a data e a intensidade. E mesmo que fosse possível prever, seriam pensados essas manifestações para os grandes centros urbanos, nunca para as cidades do interior do Brasil, como nós tivemos, e isso foi algo inédito. É um exercício frustrante buscar paralelo com manifestações anteriores. Tinha alguma semelhança com o movimento pelo impeachment do presidente Collor, também envolviam jovens que pediam uma ação governamental. No entanto, os jovens cara-pintadas que protestavam contra Collor buscaram aliança no Congresso para retirar o presidente corrupto. Antes aliados, agora era o Congresso, seus deputados e senadores, suas corrupções grandes ou pequenas, que foram os maiores alvos dessas manifestações. De fato, o Vem pra Rua, que tomou o país, parece mais próximo ao Occupy, The Wall Street, ou os indignados europeus, do que com os protestos do movimento Direta Já por liberdades democráticas ou outros de um passado nem tão recentes assim no Brasil. Se já em maio de 68, uma época pré-internet, vimos o quanto o movimento pode se globalizar, imagine agora. As manifestações levaram para a rua bandeiras individuais que já circulavam amplamente. As redes sociais diariamente transmitiam a indignação dos jovens e dos não tão jovens sobre os mais diversos temas, através de palavras de ordem marcadas pela inventividade e humor. O Twitter e o Facebook da aba são provas disso. Foram muitos os que trocaram o seu nome, assumindo na rede o nome de grupos indígenas ameaçados, as Berenices Guarani Kaiowá, por exemplo. Um movimento que começou com os antropólogos, mas se espalhou depois por toda a rede. Outros denunciavam a onda de conservadorismo moralista impulsionada pelos neopentecostalistas, que tem fortes ecos no governo da Dilma, e contra a qual o Comitê de Gênero e Sexualidade da aba está em permanente alerta. Escreve notas e notas a favor da descriminalização do aborto, contra o Estatuto do Nasciturno, que outorga direitos de cidadão ao feto, a favor da criminalização da homofobia, que inclusive matou um associado da aba recentemente no Tocantins, contra Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, imagino que você saiba, é um deputado federal, pastor neopentecostalista, racista, homofóbico, e que foi alçado à condição de líder da Comissão de Direitos Humanos no Congresso. As redes são hoje locais reais de sociabilidade, né? O Castells vem dizendo isso há muito tempo. As ruas não fizeram mais do que transformar em ato o que era palavra, e isso é verdade especialmente no caso de quebra-quebras de bancos, de ataques às lojas de grandes grifes, com roubo de roupas para distribuição entre moradores de rua. Não há partidos nem bandeiras nas manifestações. De fato, a impressão inicial de uma fragmentação das reivindicações, ela se confirma. Mas logo que se viu, em meio a tantos cartazes idiosincráticos, e alguns até conservadores, que haviam bandeiras, cartazes que reuniam muitas pessoas. Hospitais padrão FIFA, mais saúde e educação, e pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. A política de alianças do governo do PT levou uma guinada conservadora em questões cruciais para minorias, a demarcação de terras indígenas, quilombolas, os direitos sexuais e reprodutivos. E que o futebol tenha sido um alvo nessas manifestações
não deixa de ser surpreendente, mas ele se explica. Ele tornou visível uma corrupção que antes não tinha forma concreta de obras faraônicas, como tem agora. Como explicar que um estádio público construído em Brasília tem um custo 2 vezes maior do que outro igual, privado, construído na mesma época em Porto Alegre? E por que construir um estádio em uma cidade onde não terá uso depois da Copa, porque não abriga nenhum clube de futebol importante? Como justificar o desalojamento de comunidades inteiras para abrir espaço para parques esportivos e valorizar áreas que foram rapidamente adquiridas por preços irrisórios pelo capital imobiliário? Como explicar a agilidade em realizar obras atendendo instituições de uma instituição estrangeira, a FIFA, enquanto outras fundamentais se arrastam por anos? O Brasil emergente vive um momento de inegável transformação social, com uma diminuição da pobreza e do acesso de grandes massas a direitos, embora as desigualdades permaneçam enormes e muitos dos números otimistas sejam questionados. Esse bom momento foi um dos propulsores do Exijo Mais. E parece dar razão ao Durkheim, não? Porque na sociologia, no livro que inaugura a sociologia, o suicídio, ele diz bem que não é um momento de crise econômica que se tem mais casos de suicídio, mas exatamente o contrário. Todas essas reivindicações já tinham sido propagadas nas redes e por ONGs em todo o país. O papel da aba seria mais efetivo politicamente? Não sei, mas é provável. A vantagem dos antropólogos é a sua credibilidade, a sua aura de ciência, como Eunice Duran precocemente decretou, que permite maior acesso às esferas institucionais governamentais e, às vezes, um diálogo que pesa, um diálogo densificado pelos seus estudos, pelo seu contato com o campo. Temos sido uma voz significativa nas demandas por terras de populações indígenas e quilombolas, nas reivindicações de direitos étnicos, de direitos sexuais e reprodutivos. Mais recentemente, de proteção ao meio ambiente e defesa da biodiversidade ambiental, de políticas patrimoniais e de museus, de direitos de minorias sexuais e de acessibilidade. Esses são chamados constantes, ao qual a aba tem respondido, assumindo uma responsabilidade na dinâmica social. Sabendo, como lembram muitos etnólogos, que os índios, os quilombolas e outros grupos subalternos têm sua própria agenda política e seus movimentos eficazes e organizados. A aba não se coloca como porta-voz, mas como aliada. Concluindo, conciliar o acadêmico e o político tem sido, portanto, um desafio e a marca da nossa associação. Todos sabemos da importância de sujeitos políticos coletivos, como é uma associação científica. Eles reforçam identidades e pertencimentos, ecoam vozes mais fortemente, propiciando intervenções políticas mais eficazes. Belo Monte, o avanço acelerado das empresas mineradoras na Amazônica e outros desenvolvimentistas que potencialmente ameacem as populações indígenas e ribeirinhas são vigiados pelas inúmeras comissões que a aba tem. São mais de 100 pessoas trabalhando diretamente nessas diversas comissões. Não porque nós sejamos contra o desenvolvimento, mas porque achamos que ele deva ser sustentável, com respeito à biodiversidade e o efetivo consentimento das populações potencialmente atingidas. Cadê a aba? Nesses quase 60 anos, a aba, associação eminentemente científica, não se absteve do seu papel na arena política. A expansão recente da antropologia dentro e fora do país mantém e densifica a responsabilidade da aba, que é de continuar sendo fundamentalmente uma instituição acadêmica que zela pela excelência da antropologia, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade que é de estimular uma agenda reflexiva capaz de contribuir para as políticas públicas do país. Obrigada. Muito obrigado, Carmen. Nós temos a pairar sobre nós uma espada que foi colocada pelo nosso amigo Humberto. Nós vamos ter que sair aqui do teatro dentro de 5 minutos. Se alguém quiser aproveitar esse enorme espaço de tempo para fazer uma pergunta telegráfica, estejam à vontade, mas sejam telegráficos, por favor.
Os estômagos estão... Mas força. A ABA, com a experiência que tem de intervenção política, pode dar de sugestão às associações como a APA e outras que na Europa neste momento estão perante uma situação de grande desafio relativamente a um poder que tem uma configuração diferente do que estávamos habituados até há uns 10 anos e que está a esmagar as instituições científicas e o tecido económico e tudo mais. Como é que nós, antropólogos, podemos aprender dessa experiência de desafios que a ABA tem tido e enfrentado mas também não preciso responder cheio, não é? Pergunta pequena, mas uma longa resposta. É rápida também. Como fazemos, ou como a ABA pode fazer para lidar com os antropólogos brasileiros ou pseudo-antropólogos brasileiros que têm, na verdade, recentemente criado documentos que facilitem, por exemplo, os ruralistas a tentar legitimar ideias que são contrárias aos grupos aos quais a gente defende. Eu sei que a ABA, eu sou sócia da ABA e acompanho que tem tido um movimento nesse sentido, mas eu gostaria de saber o que mais pode ser feito a respeito. De certa forma, uma tentativa de tirar a legitimação da antropologia, ou não? Acha que isso é forte o suficiente ou não? Mais ninguém? Telegraficamente, como antropóloga, eu acho que a gente não pode... Eu não posso propor um manual para outras associações. A gente teria que vir aqui, examinar, conversar. Eu acho que as soluções são contextos diferentes. A ABA tem um conselho de ética que examina queixas de associados que tenham cometido deslizes em relação aos seus princípios. E recentemente, no dia 11 de janeiro, se eu não me engano, foi um dia depois da nossa eleição, nós tivemos uma reunião do conselho da ABA, o conselho diretor, que reúne todos os ex-presidentes, a diretoria, enfim, e os conselheiros eleitos para aquela gestão, e nós expulsamos um antropólogo. Esse foi um dos poucos momentos de polêmica que eu vi na ABA, porque esse antropólogo que vinha fazendo laudos contra a demarcação de terras e laudos que realmente não correspondiam, porque nem todos os laudos têm que ser favoráveis à demarcação de terras, longe disso. Trata-se de examinar e escrever sobre o que foi visto. Mas esse era um caso extremo que vinha se arrastando a várias gestões. Ele foi expulso, não foi fácil expulsá-lo. Agora, cadê a ABA é cobrado para cada vez que alguém que se assume como antropólogo escreve uma nota ou faz um laudo. O que acontece é que a ABA não tem o que fazer, né? Nós só podemos agir em relação aos associados. Eu escrevi uma carta, foi publicada num jornal de grande divulgação, a Folha de São Paulo, contra uma antropóloga, porque o diploma pode ser obtido de várias formas. Eu já disse aqui, até entre igrejas pentecostais hoje se obtém diploma de antropólogo, que tinha feito uma manifestação muito veemente no jornal. Mas, enfim, realmente são poucas as nossas alternativas, e eu também não... Eu acho que a estratégia talvez não seja combater, porque são poucos, a gente conta nos dedos o número de antropólogos que estão agindo dessa forma, estão sendo usados pelos ruralistas para conseguirem essa aura científica e levarem politicamente as suas intenções.
Mas eu acho que talvez não seja aí a questão, não seja responder individualmente a essas pessoas, mas realmente através do conhecimento científico que a associação tem, da nossa expertise, tentar alterar o panorama de uma forma mais geral e em diálogo diretamente com os policymakers, que eu acho que ainda funciona no Brasil, esse diálogo. É o que eu tenho observado. Eu não sou muito boa em respostas. Quando eu chegar no hotel, eu vou ter respostas brilhantes para dar para vocês. É um pensamento de escada, né? Dizem os franceses. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, puxa, mas isso que tinha que ter sido dito. Então não faço muitas perguntas, porque realmente serão péssimas as respostas. Não foram nada péssimas. A espada está quase a cair. Resta-me agradecer a Carmen mais uma vez por ter encerrado o nosso congresso desta maneira fascinante e brilhante, e em meu nome pessoal e no nome da APA queria agradecer a todos e a todas, a portugueses, brasileiros, mexicanos, colombianos, peruanos e aos outros todos que cá vieram. Obrigado por terem vindo.